Capítulo 19, em que Passepartout se interessa muito mesmo pelo patrão e o que daí se segue. Hong Kong é apenas uma ilha, cuja posse foi assegurada à Inglaterra pelo Tratado de Nanquim, depois da Guerra de 1842. Em poucos anos, o gênio colonizador da Grã-Bretanha ali havia fundado uma cidade importante e criado um porto, o Porto Vitória. Esta ilha está situada na embocadura do Rio de Cantão e apenas 60 milhas a separam da cidade portuguesa de Macau, construída na outra margem. Hong Kong deveria necessariamente vencer Macau em uma luta comercial e agora a maioria do trânsito chinês passa pela cidade inglesa. Docas, hospitais, wharfs, alfândegas, uma catedral gótica, uma government house, ruas cobertas de macadame, tudo fazia supor que uma das cidades comerciais dos condados de Kent ou de Surrey, atravessando o esferoide terrestre, viera a sair neste ponto da China, quase nos seus antípodas. Passepartout, as mãos nos bolsos, dirigiu-se para o Porto Victoria, contemplando os palanquins, os carrinhos de vela, ainda em uso no Celeste Império, e toda a multidão de chineses, japoneses e de europeus que se comprimiam nas ruas. Com pequenas diferenças, era ainda Bombay, Calcutá ou Singapura que o digno moço encontrava no seu trajeto. Há assim como que uma feira de cidades inglesas ao redor do mundo. Passepartout chegou ao Porto Victoria. Ali, na embocadura do Rio de Cantão, havia um formigueiro de navios de todas as nações: ingleses, franceses, americanos, holandeses, navios de guerra e de comércio, embarcações japonesas ou chinesas, juncos, sempas, tancas e mesmo barcos de flores que pareciam canteiros sobre as águas. Passeando, Passepartout notou um certo número de nativos vestidos de amarelo, todos com idade muito avançada. Tendo entrado num barbeiro chinês para se barbear à la chinesa, soube pelo fígaro do lugar que falava um inglês muito bom, que todos aqueles velhos tinham pelo menos 80 anos e que nessa idade tinham o privilégio de usar a cor amarela, que é a cor imperial. Passepartout achou aquilo muito esquisito, sem bem saber por quê. Barba feita, dirigiu-se para o cais de embarque do Carnatic e avistou Fix que passeava por ali, o que não o surpreendeu. Mas o inspetor de polícia deixava transparecer no rosto as marcas de um profundo desapontamento. Bem, disse Passepartout, as coisas vão mal para o gentleman do Reform Club. E dirigiu-se para Fix com seu sorriso jovial, sem querer notar o ar vexado de seu companheiro. Ora, o agente tinha boas razões para amaldiçoar a infernal sorte que o perseguia. Nada de mandado. Era evidente que o mandado corria após ele e só poderia alcançá-lo se Fix se demorasse alguns dias nessa cidade. Ora, Hong Kong, sendo a última terra inglesa do percurso, o Sr. Fugg iria escapar-lhe definitivamente se não conseguisse detê-lo por ali. Muito bem, Sr. Fix. Está resolvido a vir conosco para a América? Perguntou Passepartout. Sim, respondeu Fix com os dentes cerrados. Vamos então! Exclamou Passepartout, soltando uma estrondosa gargalhada. Bem sabia que não podia separar-se de nós. Venha reservar seu lugar, venha! E os dois entraram no escritório dos transportes marítimos e reservaram cabines para as 4 pessoas. Mas o empregado avisou-os de que os reparos do Carnatic estavam concluídos e o paquetê partiria naquele mesmo dia, às 8 horas,
e não no dia seguinte, como tinha sido anunciado. Muito bem, exclamou Passepartout. Isso agradará meu patrão. Vou avisá-lo. Neste momento, Fix tomou uma decisão extrema. Decidiu dizer tudo a Passepartout. Era talvez o único meio que tinha para reter Phileas Fogg mais alguns dias em Hong Kong. Ao saírem do escritório, Fix convidou seu companheiro para beberem alguma coisa numa taverna. Passepartout tinha tempo. Aceitou o convite de Fix. Uma taverna se abria para o cais. Tinha um aspecto atraente. Entraram. Era uma vasta sala bem decorada, ao fundo da qual se estendia uma cama de campanha, guarnecida de almofadas. Sobre este leito estavam enfileirados um certo número de pessoas dormindo. Uns 30 fregueses ocupavam na sala principal pequenas mesas de junco trançado. Alguns esvaziavam copos de cerveja inglesa, ale ou porter, outros sorviam bebidas alcoólicas, gin ou brandy. Além disso, a maioria fumava compridos cachimbos de barro vermelho, cheios de bolinhas de ópio misturado com essência de rosa. De tempo em tempo, algum fumador inebriado deslizava para baixo da mesa e os criados do estabelecimento, tomando-o pelos pés e pela cabeça, colocavam-no sobre a cama de campanha perto de um confrade. Uns 20 estavam já deitados lado a lado, no último grau de embrutecimento. Fix e Passepartout compreenderam que tinham entrado num antro fumacento frequentado por esses miseráveis, abestalhados, emagrecidos, idiotas, aos quais a mercantil Inglaterra vende anualmente 260 milhões de francos dessa droga funesta chamada ópio. Tristes milhões, adquiridos com um dos mais funestos vícios da natureza humana. O governo chinês bem que tentou remediar este abuso com leis severas, mas foi em vão. Da classe rica, a qual o uso do ópio inicialmente era formalmente reservado, este uso desceu até as classes inferiores e o turbilhão não pôde mais ser detido. Fuma-se ópio em todos os lugares e sempre no império do meio. Homens e mulheres dão-se a esta paixão deplorável e, uma vez acostumados à inalação, não podem passar sem ela sem experimentarem horríveis contrações do estômago. Um grande fumador pode fumar 8 cachimbos por dia, mas morre em 5 anos. Ora, era um dos numerosos antros deste tipo que pululam mesmo em Hong Kong que Fix e Passepartout tinham entrado com a intenção de beber alguma coisa. Passepartout não tinha dinheiro, mas aceitou de bom grado a cortesia do seu companheiro, reservando-se o direito de retribuí-la em outra oportunidade. Pediram 2 garrafas de porto, às quais o francês rendeu honras, enquanto Fix, mais reservado, observava o companheiro com extrema atenção. Conversaram sobre variedades e, sobretudo, sobre a excelente ideia que Fix tivera de ir no Carnatic. E a propósito do vapor, cuja partida fora antecipada em algumas horas, Passepartout, com as garrafas vazias, levantou-se para ir avisar seu patrão. Fix o deteve. Um instante, disse. Que quer, Sr. Fix? Tenho que lhe falar de coisas sérias. De coisas sérias? Exclamou Passepartout, acabando de beber algumas gotas de vinho que tinham ficado no fundo do seu copo. Bem, falamos nisso amanhã. Não tenho tempo para hoje. Fique, Sr. Passepartout, respondeu Fix. Trata-se de seu patrão. Passepartout, à menção do patrão, olhou atentamente seu interlocutor. A expressão do rosto de Fix pareceu-lhe singular.
voltou a sentar. "O que é que tem para me dizer?" perguntou ele. Fix apoiou a mão no braço do companheiro e, abaixando a voz, disse: "Adivinhou quem sou?" perguntou. "Claro", disse Passepartout, sorrindo. "Então vou confessar-lhe tudo." "Agora que já sei tudo, meu compadre." "Ha! Grande coisa." "Em todo caso, continue. Mas, antes, deixe-me dizer que esses senhores meteram-se em despesas inutilmente." "Inutilmente?" disse Fix. "Fala sem pensar." "Bem, se vê que não sabe de que quantia se trata." "Mas sei sim, eu sei," respondeu Passepartout. 20.000 libras." 55.000, replicou Fix, apertando a mão do francês. "O quê?" exclamou Passepartout. "Mr. Fogg teria usado 55.000 libras? Pois bem, mais razão ainda para não perder um instante," acrescentou, levantando-se novamente. 55.000 libras, retomou Fix, que forçou Passepartout a voltar a sentar, depois de mandar vir um frasco de brandy. "E se me sair bem, ganho uma gratificação de 2.000 libras. Quer 500 com a condição de me ajudar?" "Ajudar?" exclamou Passepartout, cujos olhos estavam desmesuradamente abertos. "Sim, me ajudar a reter o Sr. Fogg por alguns dias em Hong Kong." "Hã?" fez Passepartout. "O que está dizendo? Como assim?" "Não contente em mandarem seguir meu patrão, de suspeitarem da sua lealdade, esses senhores querem ainda levantar-lhe obstáculos? Envergonho-me por eles." "Calma lá. O que quer dizer?" perguntou Fix. "Quero dizer que é pura indelicadeza. É o mesmo que depenar Mr. Fogg, tirar dinheiro do seu bolso." "Ei, é exatamente o que esperamos fazer." "Mas é uma armadilha!" exclamou Passepartout, que ia se animando sob a influência do brandy que Fix lhe servia e que bebia sem perceber. "Uma verdadeira armadilha. Cavalheiros, colegas." Fix começava a não entender nada. "Colegas?" gritou Passepartout. "Membros do Reform Club? Saiba, Sr. Fix, que meu patrão é um homem honesto e que, quando faz uma aposta, é lealmente que pretende ganhá-la." "Ora, mas quem julga então que eu seja?" perguntou Fix, fixando o olhar em Passepartout. "Ora, mas é evidente. É um agente dos membros do Reform Club, que tem a missão de controlar o roteiro de meu patrão, o que é muitíssimo humilhante. E mais, apesar de já há algum tempo ter adivinhado a sua qualidade, cuidei de não a revelar a Mr. Fogg." "Ele não sabe nada de sobre mim?" perguntou o Sr. Fix com vivacidade. "Nada, não sabe nada", respondeu Passepartout, esvaziando mais uma vez o seu copo. O inspetor de polícia passou a mão pela testa e hesitava antes de voltar a falar. O que deveria fazer? O erro de Passepartout parecia sincero, mas tornava o seu projeto ainda mais difícil. Era evidente que o rapaz falava com absoluta boa-fé e que não era de modo algum cúmplice do seu patrão, o que Fix estava receando anteriormente. "Ora, bem", pensou, "já que não é seu cúmplice, me ajudará." O detetive tinha tomado pela segunda vez uma decisão. Além disso, não havia tempo a perder. A todo custo, era preciso reter Fogg em Hong Kong. "Escute", disse Fix, com voz grave. "Escute bem. Não sou o que julga. Isto é, um agente dos membros do Reform Club." "Ora!" disse Passepartout, olhando para ele com ar alcoolizado.
Sou um inspetor de polícia, encarregado de uma missão pela administração metropolitana. O senhor? Um inspetor de polícia? Sim, e eu posso provar, retomou Fix. Eis a minha nomeação. E o agente, tirando um papel da carteira, mostrou a seu companheiro uma nomeação assinada pelo comissário da Polícia Central. Passepartout, estupefato, olhava Fix sem poder articular uma palavra. A aposta de Phileas Fogg, tornou Fix, é apenas um pretexto com que enganou a si e aos seus colegas do Reform Club porque tinha interesse em se assegurar de sua inconsciente cumplicidade. Mas por quê? Exclamou Passepartout. Ouça. Em 28 de setembro passado, um roubo de 55 mil libras foi cometido no Banco da Inglaterra por um indivíduo cuja descrição se pôde obter. Ora, eis esta descrição e é, traço por traço, a do Sr. Fogg. Ora, deixe disso, gritou Passepartout, dando um murro na mesa com seu punho robusto. Meu patrão é o homem mais honesto do mundo. Como sabe? Respondeu Fix. Nem sequer o conhece. Entrou para o seu serviço no dia de sua partida, e ele partiu precipitadamente sob um pretexto insensato, sem malas, levando uma grande soma em banknotes. E ainda se atreve a sustentar que é um homem honesto. Sim, sim, repetia maquinalmente o pobre moço. Quer então ser preso como seu cúmplice? Passepartout agarrou a cabeça com as duas mãos. Não era mais reconhecível. Não ousava encarar o inspetor de polícia. Phileas Fogg, um ladrão? Ele o salvador de Aouda, o homem generoso e valente? E contudo, que acusações levantavam contra ele? Passepartout procurava repelir as suspeitas que começavam a se insinuar em seu espírito. Não queria acreditar na culpabilidade de seu patrão. Afinal, que quer de mim? Disse o agente de polícia, contendo-se com supremo esforço. É o seguinte, respondeu Fix. Segui o Sr. Fogg até aqui, mas ainda não recebi o mandado de prisão que pedi a Londres. É preciso, portanto, que me ajude a reter em Hong Kong. Eu? Quer que eu reparto consigo a gratificação de 2.000 libras prometida pelo Banco da Inglaterra. Jamais, respondeu Passepartout, que queria se levantar e voltou a tombar na cadeira, sentindo a razão e as forças lhe fugirem ao mesmo tempo. Senhor Fix, disse balbuciando, mesmo que tudo o que me disse fosse verdade, mesmo que meu patrão fosse o ladrão que procura, o que eu nego, estou ao seu serviço. Eu o vi bom e generoso. Traí-lo? Jamais. Nem por todo o ouro do mundo. Sou de um vilarejo onde não se come esse pão. Então o senhor recusa? Sim, eu recuso. Façamos de conta que não disse nada e bebamos. Sim, bebamos. Passepartout se sentia cada vez mais dominado pela embriaguez. Fix, compreendendo que era preciso, custa-se o que custasse, separá-lo do patrão, quis completar a tarefa. Sobre a mesa havia alguns cachimbos cheios de ópio. Fix empurrou um sutilmente para a mão de Passepartout, que o pegou, levou aos lábios, acendeu, deu algumas baforadas e desabou. A cabeça aturdida sob a influência do narcótico. Afinal, disse Fix, vendo Passepartout aniquilado, o Sr. Fogg não será avisado a tempo da partida do Carnatic, e se partir, irá ao menos sem este maldito francês.
Depois saiu, após ter pago a conta. Capítulo 20, em que Fix entra em contato direto com Phileas Fogg. Durante esta cena, que iria talvez comprometer tão gravemente seu futuro, Mr. Fogg, acompanhando Sra. Aouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Desde que Sra. Aouda tinha aceitado sua oferta de conduzi-la à Europa, ele começara a providenciar todos os detalhes necessários para uma viagem tão longa. Que um inglês como ele fizesse a volta ao mundo com uma sacola de viagem na mão, até se admite, mas uma mulher não poderia empreender nessas condições. Daí a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg se incumbiu desta tarefa com a calma que o caracterizava e a todas as desculpas e objeções da viúva, confusa com tanta amabilidade. É no interesse da minha viagem. Está no meu programa, respondia invariavelmente. Feitas as aquisições, Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes, que estava suntuosamente servida. Depois, Sra. Aouda, um pouco cansada, subiu para o seu apartamento, depois de ter apertado à inglesa a mão do seu imperturbável salvador. O respeitável gentleman, absorveu-se durante toda a tarde na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de deitar. Mas, sabendo que o paquetê para Yokohama não deveria sair de Hong Kong antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Passepartout não se apresentou ao toque da sineta de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman ao saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel, ninguém poderá dizer. Mr. Fogg contentou-se com pegar sua sacola de viagem e pediu para avisarem Sra. Aouda, mandando buscar um palanquim. Eram 8 horas, e o pré-mar, que o Carnatic deveria aproveitar para sair dos escolhos do porto, estava previsto para as 9h30. Quando o palanquim chegou à porta do hotel, Mr. Fogg e Sra. Aouda subiram para o confortável veículo e as bagagens seguiram atrás sobre uma carreta. Meia hora mais tarde, os viajantes desciam num cais de embarque e Mr. Fogg soube que o Carnatic tinha partido na véspera. Mr. Fogg, que esperava encontrar ao mesmo tempo o paquetê e o criado, ficara sem um e sem outro, mas nenhum sinal de desapontamento apareceu em seu semblante e, como Sra. Aouda o olhava com inquietude, contentou-se em responder. É um incidente, senhora, nada mais que um incidente. Neste momento, um personagem que o observava com atenção aproximou-se. Era o inspetor Fix, que o cumprimentou e disse: Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangoon que chegou ontem? Sim, senhor, respondeu friamente Mr. Fogg. Mas não tenho a honra. Desculpe, mas pensava encontrar aqui o seu criado. Sabe onde ele está, senhor? Perguntou ansiosamente a jovem. O quê? Respondeu Fix. Fingindo surpresa, disse: Ele não está aqui? Não, respondeu Sra. Aouda. Desde ontem que não aparece. Teria embarcado sem nós no Carnatic? Sem os senhores, madame, respondeu o agente. Mas, desculpe a minha pergunta, contavam partir neste paquetê? Sim, senhor, respondeu Sra. Aouda. Eu também, madame, e, como vê, estou muito desapontado. O Carnatic, tendo terminado seus reparos,
Deixou Hong Kong 12 horas antes sem avisar ninguém. E agora vai ser preciso esperar 8 dias pela próxima partida. Ao pronunciar as palavras 8 dias, Fix sentiu o coração pular de alegria. 8 dias. Pug retido 8 dias em Hong Kong. Haveria tempo para receber um mandado de prisão. Finalmente, a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avalie então o golpe mortal que recebeu quando ouviu Mr. Fug dizer com a sua voz calma: "Mas há outros navios, além do Carnatic. Parece-me no porto de Hong Kong." E Mr. Fug, oferecendo seu braço à Sra. Oda, dirigiu-se para as docas à procura de um navio que estivesse de partida. Fix, assombrado, foi atrás. Diz-se-ia que um fio o atava àquele homem. Contudo, a sorte parecia verdadeiramente ter abandonado aquele a quem até então tanto servira. Phileas Fogg, durante 3 horas, percorreu o porto em todos os sentidos, decidido, se preciso fosse, a fretar uma embarcação para o transportar a Yokohama. Mas só viu navios carregando ou descarregando, e que, portanto, não poderia estar de partida. Fix sentiu renascer sua esperança. Entretanto, Mr. Fug não se desconcertava e ia continuar a sua busca, mesmo que precisasse passar a Macau, quando foi abordado por um marinheiro na entrada do porto. "Vossa honra procura um barco?" perguntou-lhe o marinheiro, tirando o chapéu. "Tem um barco pronto para partir?" perguntou Mr. Fug. "Sim, vossa honra. O barco de pilotagem número 43, o melhor da flotilha." "Navega rápido?" "Entre 8 e 9 milhas, mais ou menos. O senhor deseja vê-lo?" "Sim, por favor." "Vossa honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar?" "Não, de viagem." Uma viagem? Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama?" perguntou Mr. Fug. O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço e esbugalhou os olhos. "Vossa honra está brincando", disse. "Não. Perdi a partida do Carnatic e preciso estar dia 14, o mais tardar, em Yokohama, para tomar o paquetê para São Francisco." "Lamento", respondeu o piloto, "mas é impossível." "Lhe ofereço 100 libras por dia e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo." "É sério?" perguntou o piloto. "Sim, falo muito sério", respondeu Mr. Fug. O piloto afastara-se um pouco para o lado, olhava o mar, evidentemente hesitando entre o desejo de ganhar uma soma enorme e o medo de se aventurar tão longe. Fix estava com pânicos mortais. Neste interim, Mr. Fug voltara-se para a Sra. Oda e disse: "A senhora não tem medo, madame?" perguntou. "Consigo? Não, Sr. Fug", respondeu a jovem. O piloto aproximara-se outra vez do gentleman e girava o chapéu entre as mãos. "Então, senhor piloto", disse Mr. Fug. "Então, meu senhor", respondeu o piloto, "não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem mesmo a si, em uma travessia tão longa num barco de 20 toneladas apenas, e nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong a Yokohama." "1.600 apenas", respondeu Mr. Fug. Mas dá na mesma." Fix respirou fundo. "Mas", acrescentou o piloto, "haverá talvez um meio de se arranjar de outro modo."
Fix não respirava mais. Como? Perguntou Phileas Fogg. Indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas, ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que aí as correntes levam para o norte. Piloto, respondeu Phileas Fogg. É em Yokohama que devo tomar o paquetê, não em Xangai ou Nagasaki. Por que não? Respondeu o piloto. O paquetê para São Francisco não parte de Yokohama. Faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. O senhor tem certeza no que está dizendo? Sim, estou certo. E quando o paquetê deixa Xangai? Dia 11, às 7 da noite. Temos, pois, 4 dias pela frente. 4 dias são 96 horas, e com uma média de 8 milhas por hora, se tivermos sorte, se o vento soprar de sudeste, se o mar estiver calmo, podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai. E o senhor pode partir em 1 hora. O tempo de comprar os víveres e aparelhar. Pois bem, então, negócio fechado. O senhor é o dono do barco? Sim. John Bunsby, patrão. Da Tacander. O senhor quer um sinal? Se isso não ofender a vossa honra. Pois bem, aqui estão 200 libras por conta. Senhor, Fix, acrescentou Phileas Fogg, voltando-se para o agente, disse: Se quiser aproveitar. Senhor, respondeu resolutamente Mr. Fix, ia lhe pedir exatamente este favor. Bem, em meia hora estaremos a bordo. Mas, e o pobre rapaz? Disse Sra. Aouda, a quem o desaparecimento de Passepartout preocupava extremamente. Vou fazer por ele tudo o que posso fazer, respondeu Phileas Fogg. E enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco piloto, os dois se dirigiram para os escritórios da polícia de Hong Kong. Ali, Phileas Fogg deu a descrição de Passepartout e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. A mesma formalidade foi cumprida junto ao agente consular francês, e o palanquim, após passar pelo hotel, onde as bagagens foram pegas, reconduziu os viajantes ao embarcadouro. Soavam 3 horas. O barco piloto número 43, com sua tripulação a bordo, seus víveres embarcados, estava pronto para largar. A Tacander era uma pequena goleta atraente de 20 toneladas, bem pinçada na frente, bem solta em suas maneiras, muito alongada em suas linhas d'água, parecida com um iate de corrida. Seus cobres brilhantes, sua ferragem galvanizadas, sua coberta branca como marfim, indicavam que o mestre John Bunsby sabia conservá-la em bom estado. Seus 2 mastros inclinavam-se um pouco para trás. Levava velas latinas, mezena, traquetê e, com vento pela popa, podia cortar o mar maravilhosamente. Devia navegar rápido e, de fato, já ganhara diversos prêmios nos matches de barcos de pilotagem. A tripulação do Tacander era composta pelo mestre John Bunsby e 4 homens. Eram desses marinheiros valorosos que, com qualquer tempo, se aventuram às buscas dos navios e conheciam muito bem estes mares. John Bunsby, homem de cerca de 45 anos, vigoroso, bronzeado de sol, o olhar vivo, a expressão enérgica e bem aprumado, bom no que fazia, teria inspirado confiança aos mais medrosos. Phileas Fogg e Sra. Aouda passaram ao navio. Fix,
já se achava ali. Pela escotilha de popa da goleta, descia-se para um quarto quadrado, cujas anteparas se desdobravam em forma de catres por cima de um divã circular. No meio, havia uma mesa iluminada por um lampião que oscilava. Era pequeno, mas limpo. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação em aproveitar assim os obséquios do Sr. Fogg. Com certeza, pensava, é um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às 13h10, as velas foram içadas. O pavilhão inglês tremulava no casco do goleta. Os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Sra. Oda lançaram um último olhar para o cais, para ver se Passepartout aparecia. Fix não estava sem apreensões, porque o acaso poderia conduzir àquele lugar um infeliz rapaz a quem tratara tão indignamente. E então dar-se-iam explicações das quais Fix não se sairia muito bem. Mas o francês não apareceu e, sem dúvida, o narcótico embrutecedor ainda o tinha sob sua influência. Afinal, o mestre John Bunsby pôs-se ao largo e a Tankadère, tomando o vento em suas velas, lançou-se balançando sobre as ondas. Capítulo 21, em que o patrão da Tankadère corre sério risco de perder uma gratificação de 200 libras. Era uma expedição aventurosa esta navegação de 800 milhas, numa embarcação de 20 toneladas e, principalmente, naquela época do ano. São geralmente maus os mares da China, expostos a lufadas terríveis durante os equinócios, e estava-se ainda nos primeiros dias de novembro. Teria sido, por certo, mais vantajoso para o piloto conduzir seus passageiros até Yokohama, pois era pago por dia. Mas teria sido imprudência demais tentar tal travessia em tais condições, e já era um ato audacioso, quando não temerário, ir até Xangai. Mas John Bunsby tinha confiança em sua Tankadère, que se elevava sobre as vagas como uma malva, e não estava errado. Durante as últimas horas desta jornada, a Tankadère navegou por entre os escolhos caprichosos de Hong Kong, e sob todos os critérios, com vento pela frente ou por trás, comportou-se muito bem. Não tenho necessidade, piloto, disse Phileas Fogg quando a goleta entrava em alto mar, de lhe recompensar toda a diligência possível. Vossa honra, vá por mim, respondeu John Bunsby. Fizemos as velas, estamos dando tudo o que o vento permite dar. Querer ir mais rápido só serviria para virar a embarcação em prejuízo de sua marcha. É o seu ofício e não o meu, piloto. E confio em si. Phileas Fogg, o corpo ereto, pernas afastadas, firme como um marinheiro, contemplava, sem cambalear, o mar agitado. A jovem, sentada à popa, sentia-se comovida contemplando este oceano, já com as sombras do crepúsculo, cuja fúria arrostava em uma frágil embarcação. Por cima da sua cabeça, desdobravam-se as velas brancas, que a levavam pelo espaço como grandes asas. A goleta, impelida pelo vento, parecia voar no ar. A noite veio. A lua estava no seu primeiro quarto. A luz insuficiente deveria logo extinguir-se nas brumas do horizonte. Nuvens corriam do leste e já invadiam uma parte do céu. O piloto tinha disposto os fogos de posição. Precaução indispensável a ser tomada nestes mares
muito frequentados nas proximidades da costa. As colisões de navios não eram raros por ali, e com a velocidade com que ia animada, a goleta despedaçar-se-ia ao menor choque. Fix meditava na proa da embarcação. Conservava-se afastado, sabendo que Fugg era pouco amigo de conversas. Ademais, repugnava-lhe falar àquele homem, cujos favores aceitara. Meditava também sobre o futuro. Parecia-lhe certo que o Sr. Fugg não pararia em Yokohama, que tomaria imediatamente o paquetê para São Francisco para alcançar a América, cuja vasta extensão lhe garantiria a impunidade com segurança. O plano de Phileas Fogg parecia-lhe ser muito simples. Em vez de embarcar diretamente da Inglaterra para os Estados Unidos, como um velhaco vulgar, este Fogg havia feito uma grande volta e atravessado 3/4 das 4 partes do globo, para alcançar com maior segurança o continente americano, onde comeria tranquilamente o milhão do banco, após ter despistado a polícia. Mais uma vez, na terra da União, o que faria Fix? Abandonaria este homem? Não, 100 vezes não. E até que tivesse obtido um ato de extradição, não o perderia de vista. Era seu dever e o cumpriria até o fim. Em todo caso, algo de bom tinha acontecido. Passepartout já não estava junto de seu patrão. E, sobretudo, depois das confidências de Fix, era importante que patrão e criado não se revissem jamais. Phileas Fogg, também não deixava de pensar no criado, tão estranhamente desaparecido. Feitas todas as reflexões, não lhe parecia impossível que, em consequência de um mal-entendido, o rapaz tivesse embarcado no Carnatic, no último momento. Era também a opinião de Sra. Ouda, que sentia profundamente a ausência deste excelente servidor, a quem tanto devia. Poderia acontecer que o reencontrassem em Yokohama, e se o Carnatic para ali o tivesse transportado, seria fácil saber. Por volta das 10 horas, a brisa veio refrescar. Talvez tivesse sido prudente arrefecer o passo, mas o piloto, após ter cuidadosamente observado o céu, deixou o velame no estado em que estava. Ademais, a Tankadere levava admiravelmente o plano, tendo uma grande capacidade de colocar água fora, e tudo estava preparado para ser arranjado rapidamente em caso de aguaceiro. À meia-noite, Phileas Fogg e Sra. Ouda desceram para a cabine. Fix precedera e estendera-se sobre um dos cátares. Quanto ao piloto e os seus homens, ficaram a noite toda no convés. No dia seguinte, 8 de novembro, ao nascer do sol, a goleta tinha feito mais de 100 milhas. A barquilha, usada com frequência, indicou que a média de sua velocidade estava entre 8 e 9 milhas. A Tankadere ia com todo o pano largo e obtinha assim sua máxima rapidez. Se o vento se mantivesse nessas condições, as probabilidades eram a seu favor. A Tankadere, durante todo este dia, não se afastou muito da costa, cujas correntes lhe eram favoráveis. Tinha a 5 milhas ou mais a bom bordo, e a costa, de perfil irregular, aparecia às vezes no meio de alguns clarões. O vento vinha da terra. O mar estava por isso mesmo menos forte. Circunstância feliz para a goleta, porque as embarcações de pequena tonelagem padecem principalmente com a vaga, que lhes diminui a velocidade, que as matam, para empregar a expressão marítima. Pelo meio-dia, o vento amaianou um pouco e rodou para o sudeste.
O piloto largou as flechas, porém, ao fim de 2 horas, foi preciso recolhê-las porque o vento refrescava de novo. Mr. Fogg e a jovem, muito felizmente refratários ao mal do mar, comeram com apetite as conservas e a bolacha de bordo. Fix foi convidado a partilhar de sua refeição e teve de aceitar, porque bem sabia que é tão necessário lastrear o estômago como os barcos, mas aquilo o vexava. Viajar à custa deste homem, nutrir-se com os seus víveres, achava pouco leal. Contudo, ainda assim, comeu. Pouco, é verdade, mas comeu. Entretanto, terminada a refeição, julgou dever chamar o Sr. Fogg à parte e disse-lhe: Senhor. Este senhor lhe queimava os lábios e se conteve para não pôr a mão no colete deste senhor. Senhor Fogg, foi muito gentil em me oferecer passagem em seu navio, mas, ainda que os meus recursos não me permitam gastar tão generosamente como o senhor, quero pagar a minha parte. Não falemos nisso, senhor, respondeu Mr. Fogg. Mas eu insisto. Não, senhor, não, repetiu Mr. Fogg, em tom que não admitia réplica. Isto entra nas despesas gerais. Fix inclinou-se, sufocava, e indo deitar-se à proa da gauleta, não disse mais nenhuma palavra durante a jornada. Seguiam velozmente. John Bunsby tinha boas esperanças. Diversas vezes disse a Mr. Fogg que chegariam no tempo desejado a Xangai. Mr. Fogg respondeu simplesmente que contava com isso. Ademais, toda a tripulação da pequena goleta esforçava-se em conseguir. A gratificação estimulava aqueles bravos marinheiros. Por isso, não se via uma escotilha que não estivesse conscienciosamente fechada. Não havia vela que não estivesse vigorosamente içada. Não se dava a mais pequena guinada de que pudessem acusar um homem do leme. Em qualquer regata do Royal Yacht Club, não se faria manobras com mais precisão. À tarde, o piloto tinha apurado, com a barquilha, um percurso de 200 milhas percorridas desde Hong Kong, e Phileas Fogg podia esperar que, ao chegar a Yokohama, não teria nenhum atraso a registrar no seu programa. Portanto, o primeiro contratempo sério que experimentara desde sua partida de Londres não lhe causaria provavelmente nenhum prejuízo. Durante a noite, pelas primeiras horas da manhã, a Tankadère entrava franqueando no estreito de Foken, que separa a grande ilha Formosa da costa chinesa, e atravessava o Trópico de Câncer. O mar é agitado ali, cheio de redemoinhos formados pelas contracorrentes. A goleta fadigou-se bastante. As vagas curtas embaraçavam sua marcha. Tornou-se muito difícil manter-se em pé sobre o convés. Com o romper do dia, o vento refrescou mais. Havia no céu indícios de borrasca. Ademais, o barômetro anunciava uma mudança próxima da atmosfera. Sua marcha diurna estava irregular e o mercúrio oscilava caprichosamente. Via-se também o mar levantar-se para o sudeste em longas ondas que sentiam uma tempestade. Na véspera, o sol tinha se deitado em uma bruma avermelhada no meio de cintilações fosforescentes do oceano. O piloto examinou durante muito tempo este mau aspecto do céu e murmurou entre dentes coisas pouco inteligíveis. Em certo momento, achando-se perto de seu passageiro, ele disse: Pode-se dizer tudo à vossa honra? Disse em voz baixa. Tudo sim, fique à vontade, respondeu Phileas Fogg. Pois bem, vamos ter uma borrasca. Virá do norte ou do sul?
Perguntou simplesmente Mr. Fug. Do sul, veja. É um tufão que se prepara. Vá pelo tufão do sul, pois que nos levará para o lado certo, respondeu Mr. Fug. Se entrar assim, replicou o piloto, não tenho mais nada a dizer. Os pressentimentos de John Bunsby não o enganaram. Numa época menos adiantada do ano, o tufão, segundo a expressão de um célebre meteorologista, ter-se-ia desfeito como uma cascata luminosa de flamas elétricas. Mas, no equinócio do inverno, era de recear que se desencadeasse com violência. O piloto, tomando de antemão as suas precauções, mandou fechar todas as velas da goleta e colocou as vergas na coberta. Arreou os mastaréus, colocou o bote para dentro, recolheu todas as velas auxiliares e as escotilhas foram fechadas com todo cuidado. Desde esse momento, nenhuma gota de água podia penetrar no casco da embarcação. Apenas uma vela triangular, de grande porte, foi içada à guisa de trinquetê, de modo a manter a goleta com vento pela popa. E esperaram. John Bunsby tinha convidado os passageiros a descerem para a cabine, mas, num espaço estreito, quase privado de ar, e no meio dos balanços produzidos pelas vagas, este aprisionamento não teria sido nada agradável. Nem Mr. Fug, nem Sra. Oda, nem o próprio Fix consentiram em sair da coberta. Pelas 8 horas, a borrasca de chuva e vendaval desabou sobre a embarcação. Só com seu pedaço de pano, a Tankadère foi levantada como uma pena pelo vento do qual não se saberia dar uma ideia exata, quando sopra em tempestade. Comparar sua velocidade à quádrupla velocidade de uma locomotiva lançada a todo vapor seria ficar aquém da verdade. Durante o dia todo, a embarcação correu assim ao norte, arrastada pelas vagas monstruosas, conservando felizmente uma velocidade igual a delas. 20 vezes esteve a piqué de ser submergida por uma das montanhas de água que se lançavam sobre sua popa, mas um movimento certeiro do leme, feito pelo piloto, evitava a catástrofe. Algumas vezes os passageiros ficavam completamente envoltos pelas ondas que recebiam filosoficamente. Fix resmungava sem dúvida, mas a intrépida Aouda, os olhos fixos no seu companheiro, cujo sangue frio não podia deixar de admirar, mostrava-se digna dele e arrostava a tormenta ao seu lado. Quanto a Phileas Fogg, parecia que aquele tufão fazia parte de seu programa. Até então, a Tankadère fizera sempre rota para o norte, mas pela noite, como se receava, o vento, rodando 3/4, soprou para noroeste. A goleta, oferecendo então o flanco à vaga, foi assustadoramente sacudida de modo terrível. O mar embatia contra ela com uma violência assustadora. Quando não se sabe a solidez com que todas as peças de uma embarcação estão ligadas entre si. Com a noite, a tempestade acentuou-se ainda. Vendo a escuridão começar, e com a escuridão aumentando a tormenta, John Bunsby padeceu com vivas inquietações. Perguntou-se se não seria tempo de relaxar e consultou a tripulação. Depois de interrogar seus homens, John Bunsby aproximou-se de Mr. Fug e disse-lhe: Acredito, Vossa Honra, que seria melhor aproarmos em um dos portos da costa. Também acredito, respondeu Mr. Fug. Ah! Exclamou o piloto. Mas em qual? Só conheço um, respondeu tranquilamente Mr. Fug. E é Xangai. A esta resposta,
O piloto, a priori, levou alguns minutos sem compreender o que significava, o quanto continha de obstinação e de tenacidade. Depois exclamou: "Ah, sim, a vossa honra tem razão, para Xangai." E a direção da Tankandar foi imperturbavelmente conservada para o norte. Noite verdadeiramente terrível. Foi um milagre que a nossa pequena goleta não desabou. 2 vezes esteve a esse ponto, e tudo quase foi levado de bordo. Senhora Oda estava fadigada, mas não fez ouvir uma queixa. Mais de uma vez, Mr. Fug teve de correr para protegê-la da violência das ondas. O dia reapareceu e a tempestade desencadeava-se ainda com extremo furor. Contudo, o vento recaiu para o sudeste. Era uma mudança favorável e a Tankandar abriu novamente caminho sobre este mar agitado, cujas ondas se encontravam com as que o novo vento levantava. Daí, um choque de contra-ondas que teria esmagado uma embarcação menos solidamente construída. De tempo em tempo, avistava-se a costa através de aberturas nas brumas, mas nenhum navio à vista. A Tankandar era única no mar. Ao meio-dia, houve alguns sintomas de acalmaria, que, com o baixar do sol no horizonte, se pronunciaram mais nitidamente. A pouca duração da tempestade devia-se à sua própria violência. Os passageiros, absolutamente prostrados, puderam comer e repousar um pouco. A noite foi relativamente sossegada. O piloto largou outra vez as velas. A velocidade da embarcação foi considerável. No dia seguinte, ao nascer do dia, John Bunsby, feito o reconhecimento da costa, pôde afirmar que não estavam a 100 milhas de Xangai. 100 milhas e só restava aquele dia para percorrer. Era naquela mesma tarde que Mr. Fug deveria chegar a Xangai, e se não quisesse perder a partida do Paquetê para Yokohama. Sem aquela tempestade, durante a qual perdeu muitas horas, estaria naquele momento a 30 milhas do porto. A brisa abonançava sensivelmente, mas, por fortuna, o mar caía com ela. A goleta se cobriu de panos, flechas, velas, gestal, pujarrona, tudo entrara em ação, e o mar escumava sob a roda da proa. Ao meio-dia, a Tankandar não estava a mais de 45 milhas de Xangai. Restavam 6 horas ainda para ganhar este porto antes da partida do Paquetê para Yokohama. Os receios foram muitos. Queriam chegar a todo custo. Todos, menos, é claro, Phileas Fogg, por certo, sentiam no coração o bater de impaciência. Era preciso que a pequena goleta se mantivesse numa média de 9 milhas por hora e o vento continuava a amainar. Era uma brisa irregular, as lufadas caprichosas vindo da costa passavam e o mar se acalmava também após sua passagem. Contudo, a embarcação era tão leve, suas velas altas de um tecido fino apanhavam tão bem as lufadas irregulares que, a corrente ajudando, às 6 horas, John Bunsby não contava mais que 10 milhas até o rio de Xangai, porque a cidade está situada a 12 milhas pelo menos acima da embocadura. Às 7 horas, achavam-se ainda a 3 milhas de Xangai. Uma formidável praga escapou da boca do piloto. O prêmio de 200 libras iria evidentemente lhe escapar. Olhou para Mr. Fug. Mr. Fug estava impassível, e contudo, toda a sua fortuna era jogada neste momento. Neste momento também, uma longa fuselagem negra, coroada com um penacho de fumaça, apareceu ao nível da água.
Era o paquetê americano que saía na hora regulamentar. Maldição! Exclamou John Bunsby, que empurrou o leme com um braço desesperado. Sinais, disse simplesmente Phileas Fogg. Um pequeno canhão de bronze se alojava na proa da Tankadère, servia para fazer sinais em tempos de nevoeiro. A peça foi carregada até a boca, mas, no momento em que o piloto ia aplicar um carvão ardente à peça, a bandeira a meio pau, disse Mr. Fogg. A bandeira foi arreada a meio mastro. Era um sinal de perigo. E podiam esperar que o paquetê americano, percebendo-o, modificasse por um instante sua rota para dirigir-se à embarcação. Fogo! Disse Mr. Fogg. E a detonação da pequena peça de bronze eclodiu no ar. Capítulo 22, em que Passepartout reconhece que mesmo nos antípodas é prudente ter algum dinheiro no bolso. O Carnatic, tendo saído de Hong Kong a 7 de novembro às 6:30 da tarde, dirigia-se a todo vapor para as terras do Japão. Levava um carregamento completo de mercadorias e passageiros. 2 cabines de popa estavam desocupadas. Eram as que tinham sido reservadas por conta de Mr. Phileas Fogg. Na manhã seguinte, pela manhã, o pessoal da proa pôde ver, não sem alguma surpresa, um passageiro, o olho meio abestalhado, andar vacilante, cabeleira revolta, que saía da segunda classe e vinha cambaleando, sentar-se numa boia. Este passageiro era Passepartout em pessoa. Eis o que tinha acontecido. Instantes depois de Fix ter saído do antro de ópio, 2 rapazes tinham levantado Passepartout profundamente adormecido e o tinham deitado sobre o leito reservado aos fumadores. Mas 3 horas mais tarde, Passepartout, perseguido até nos seus pesadelos por uma ideia fixa, acordou e lutou contra a ação estupeficante do narcótico. O pensamento do dever não cumprido sacudia seu torpor. Deixou o leito e, tropeçando, apoiando-se às paredes, tombando e levantando, mas sempre e irresistivelmente impelido por uma espécie de instinto, saiu da taverna, gritando como num sonho: "O Carnatic! O Carnatic!" O paquetê estava ali lançando fumaça, pronto para zarpar. Passepartout só tinha alguns passos a dar. Lançou-se para o convés voando, atravessou a abertura da amurada e caiu inanimado para frente, no momento em que o Carnatic largava suas amarras. Alguns marinheiros, gente habituada a este tipo de cena, conduziram o pobre moço para um camarote de segunda, e Passepartout só acordou no dia seguinte de manhã, a 150 milhas das terras da China. Eis porque naquela manhã Passepartout se achava sobre o convés do Carnatic e vinha aspirar a plenos pulmões as frescas brisas marinhas. O ar puro o despertou. Começou a juntar as ideias e não conseguiu senão a duras penas. Mas, afinal, lembrou-se das cenas da véspera, das confidências de Fix, da taverna, etc. "É evidente", disse, "que fui abominavelmente embriagado. O que dirá Mr. Fogg? Em todo caso, não perdi o barco, e é o principal." Depois, pensando em Fix, disse: "Daquele, espero que tenhamos ficado livre, e que não terá ousado, depois do que me propôs, a nos seguir a bordo do Carnatic. Um inspetor de polícia, um detetive na pista de meu patrão, acusado do roubo feito no Banco da Inglaterra? Ora, vamos! Mr. Fogg é um ladrão como eu sou um assassino. Ora, deveria Passepartout contar estas coisas ao seu patrão?
Conviria dizer-lhe o papel representado por Fix em todo esse negócio? Não seria melhor esperar a sua chegada a Londres para lhe dizer que um agente da polícia metropolitana o seguira à volta ao mundo e rir com ele? Sim, sem dúvida. Em todo caso, questão a se examinar. O mais urgente era reunir-se a Mr. Fugg e apresentar-lhe suas desculpas por esta inqualificável conduta. Passepartout levantou-se. O mar estava picado e o barco balançava forte. O digno rapaz, com as pernas ainda um pouco sólidas, ganhou mal e mal a polpa do navio. Sobre convés, não viu ninguém que se parecesse com seu patrão, nem com a senhora Aouda. Bem, disse então. A senhora Aouda está ainda deitada a esta hora. Quanto a Mr. Fugg, terá encontrado algum jogador de whist e, segundo seu costume... Dizendo isto, Passepartout desceu ao salão. Mr. Fugg não estava ali. Passepartout só tinha uma coisa a fazer. Perguntar ao purser que cabine ocupava Mr. Fugg. O purser respondeu que não conhecia nenhum passageiro com este nome. Desculpe-me, disse Passepartout insistindo. É um gentleman alto, frio, pouco comunicativo, acompanhado de uma jovem dama. Não, senhor, não temos nenhuma jovem dama a bordo, respondeu o purser. Demais, eis a lista dos passageiros, o senhor pode consultá-la. Passepartout consultou a lista. O nome de seu patrão não figurava nela. Teve uma espécie de vertigem. Depois uma ideia atravessou-lhe o cérebro. Mas, espere. Estou mesmo no Carnatic? Perguntou. Sim, respondeu o purser. Em viagem para o Yokohama? Perfeitamente, senhor. Passepartout receara por um instante ter se enganado de navio, mas, de fato, estava no Carnatic. Era certo que seu patrão ali não estava. Passepartout deixou-se tombar numa poltrona. Era um golpe mortal. E, súbito, a luz se fez. Lembrou-se que a hora de partida do Carnatic tinha sido antecipada e que deveria ter avisado seu patrão, caso que não o fez. Era, pois, sua falta se Mr. Fugg e Sra. Aouda tivessem faltado à partida. Sua falta, sim, mas ainda mais daquele tratante que, para separá-lo do patrão, para reter este em Hong Kong, o embriagara. Porque compreendia, afinal, a manobra do inspetor de polícia. E agora, Mr. Fugg estava com certeza arruinado, sua aposta perdida, detido, encarcerado talvez. Passepartout a este pensamento arrancou os cabelos. Ah! Se algum dia Fix caísse em suas mãos, que ajuste de contas! Por fim, após o primeiro momento de depressão, Passepartout recuperou seu sangue frio e estudou a situação. Era pouco invejável. O francês achava-se a caminho do Japão. Tinha a certeza de chegar lá. Como, porém, voltaria? Tinha os bolsos vazios, sem nenhum centavo no bolso. Entretanto, a sua passagem e o seu sustento a bordo estavam pagos adiantados. Tinha, pois, 5 ou 6 dias ao seu dispor para tomar uma decisão. Se comeu e bebeu durante esta travessia, nem é preciso dizer. Comeu por seu patrão, por Sra. Aouda e comeu por si mesmo. Comeu como se o Japão, onde iria aportar, fosse país deserto, desprovido de qualquer substância comestível. Dia 13, na maré da manhã, o Carnatic entrou no porto de Yokohama. Este porto era uma parada importante do Pacífico, onde fazem escala todos os vapores empregados no serviço de correio e de viajantes entre a América do Norte, a China
o Japão e as ilhas da Malásia. Yokohama está situada na Baía de Edo, a pouca distância desta imensa cidade, segunda capital do Império Japonês, outrora residência do Chikon, do tempo em que este imperador civil existia, e rival de Miyako, a grande cidade em que habita o Mikado, o imperador eclesiástico, descendente dos deuses. O Carnatic veio se alinhar no cais de Yokohama, perto dos moles do porto e dos armazéns da alfândega, no meio de numerosos navios pertencentes a todas as nações. Passepartout desembarcou, sem nenhum entusiasmo, naquela terra tão curiosa dos filhos do sol. Não tinha nada melhor para fazer do que tomar o acaso por guia e aventurar-se pelas ruas da cidade. Passepartout achou-se logo numa cidade absolutamente europeia, com casas de fachadas baixas, ornadas de varandas sob as quais se viam elegantes peristilos, e que cobria com suas ruas, suas praças, suas docas, seus entrepostos, todo o espaço compreendido entre o promontório do Tratado e o rio. Ali, como em Hong Kong, como em Calcutá, formigava uma mistura de gente de todas as raças, americanos, ingleses, chineses, holandeses, mercadores prontos a tudo vender e a tudo comprar, no meio dos quais o francês se achava tão estrangeiro como se tivesse sido lançado na terra dos Hotentontes. Passepartout tinha, na verdade, um recurso. Era recomendar-se junto aos agentes consulares francês ou inglês estabelecidos em Yokohama, mas lhe repugnava contar a sua história, tão intimamente ligada com a de seu patrão, e antes de chegar a isso, queria primeiro esgotar todos os outros recursos. Por isso, depois de ter percorrido a parte europeia da cidade, sem que o acaso de nada lhe servisse, entrou na parte japonesa, decidido, se preciso, a avançar até Iedo. Esta porção indígena de Yokohama é chamada de Benten, do nome de uma deusa do mar, adorada nas ilhas vizinhas. Lá se viam admiráveis alamedas de pinheiros e de cedros, portas sagradas de uma arquitetura estranha, pontes enfurnadas no meio de bambus e de caniços, templos abrigados sob a ramagem imensa e melancólica de cedros seculares, mosteiros de bonzos, no fundo dos quais vegetavam os sacerdotes do budismo e os seguidores da religião de Confúcio. Ruas intermináveis de onde se poderia colher uma safra de crianças de cutis, rosadas e faces vermelhas. Pequenas criaturas que diríamos recortadas de algum biombo nativo, e que brincavam no meio de cadelas de pernas curtas e gatos amarelados, sem cauda, muito indolentes e muito meigos. Nas ruas, um formigueiro, vais e vens incessantes, bonzos passando em procissão batendo em tamborins monótonos, yaconinos, oficiais da alfândega ou da polícia, com chapéus pontiagudos encrustados de laca e trazendo 2 sabres à cinta. Soldados vestidos com trajes de algodão azul listrados de branco e armados com fuzis de percussão. Homens de armas do Mikado, ensacados nos seus gibões de seda, com loriga e cota de malha, e muitos outros militares de todas as condições, porque, no Japão, a profissão de soldado é tão estimada como desprezada na China. Depois, frades mendicantes, peregrinos em longas túnicas, simples civis, cabeleira lisa e de um negro de ébano, muito comprida, cabeça grande, tronco comprido, pernas delgadas, estatura pouco elevada, tez colorida desde as sombrias tonalidades do cobre até o branco pálido, mas nunca amarelo como a dos chineses, de que os japoneses diferem essencialmente. Finalmente, entre as viaturas, os palanquins, os cavalos,
os carregadores, os carrinhos de vela, os norimuns, com paredes de laca, os fofos cangos, verdadeiras liteiras de bambu, via-se circular com pequenos passos de seus pequenos pés, calçados com sapatos de seda, sandália de palha ou de socós de madeira trabalhada, algumas mulheres pouco bonitas, os olhos contraídos, o peito deprimido, os dentes enegrecidos ao gosto local, mas levando com elegância o traje nacional, o kirimon, espécie de roupão cingido por uma faixa de seda, formando na cintura, pelo lado de trás, um laço extravagante, que as senhoras de hoje parecem ter emprestado das japonesas. Passepartout passeou durante algumas horas entre esta multidão bizarra, contemplando também as curiosas e opulentas lojas, os bazares onde se acumula toda a produção da ourivesaria japonesa, os restaurantes ornados com bandeirolas e flâmulas, nas quais lhe era proibido entrar, e as lojas de chá onde se bebem chavenas cheias de água quente, odorífera, com o saki, licor tirado do arroz em fermentação, e confortáveis casas de fumo onde se saboreia um tabaco muito fino, e não o ópio, cujo uso é quase desconhecido no Japão. Depois, Passepartout achou-se nos campos, no meio de imensos arrozais. Ali se espalhavam com as flores que lançavam suas derradeiras cores e seus derradeiros perfumes, camélias deslumbrantes, não em arbustos, mas em árvores, e, nos cercados de bambu, cerejeiras, pereiras, macieiras, que os indígenas cultivam mais por suas flores que por seus frutos, e que espantalhos e ruidosos molinetes defendem do bico dos pardais, dos pombos, dos corvos e de outras aves vorazes. Não havia cedro majestoso que não abrigasse alguma grande águia, nem salgueiro sob cuja folhagem não se ocultasse alguma garça real melancolicamente empoleirada num pé. Finalmente, por toda parte abundavam as gralhas, os patos mansos e selvagens, os gaviões e grande número dessas cegonhas a que os japoneses chamam de senhoritas, e que para eles simbolizam a longevidade e a felicidade. Vagueando assim, Passepartout descobriu algumas violetas entre a relva. Bom, disse ele, eis a minha ceia. Mas quando a cheirou, não encontrou nenhum perfume. De modo algum, pensou ele. Claro, o rapaz tinha, por previsão, almoçado tão copiosamente quanto pudera antes de desembarcar, mas, depois de um dia de passeio, sentia o estômago muito vazio. Tinha notado que nos estoques dos açougues indígenas faltava carne de porco, de carneiro ou de cabra e, como sabia que é um sacrilégio matar os bois, unicamente destinados às utilidades agrícolas, concluíra que no Japão a carne é muito rara. E não se enganou, mas a falta de carne no açougue, o seu estômago dar-se-ia perfeitamente bem com algum pedaço de javali ou de gamo, com alguma perdiz ou cordoniz, com algum pedaço de ave ou de peixe, com que os japoneses se sustentam quase que exclusivamente com o produto dos arrozais. Mas teve de se resignar à sorte e guardar para os dias seguintes o cuidado de prover ao seu sustento. A noite chegou. Passepartout regressou à cidade indígena e errou pelas ruas em meio a lanternas multicores, contemplando os grupos de acrobatas que executavam seus prodigiosos exercícios e vários astrólogos que, ao ar livre, reuniam a multidão em volta de suas lunetas. Em seguida, voltou para o ancoradouro, iluminado pelos fogos dos pescadores que atraíam peixe à luz de resinas inflamadas. Afinal, as ruas despovoaram-se. A multidão sucederam as rondas dos yakunines,
Estes oficiais, com seus trajes magníficos e com seu cortejo, pareciam embaixadores, e Passepartout repetia gracejando cada vez que encontrava qualquer patrulha deslumbrante: "Ah, sim! Mais uma embaixada japonesa que parte para a Europa."